Estamos aqui mais uma vez com o programa Mundo Miss, nessa série incrível de retrospectiva do Miss Universe São Paulo. Né, Samuel? Tá sendo muito legal, né? Muito legal, espero que vocês tenham gostado. Estar gostando, que a gente está trazendo as candidatas que participaram, alguma delas, e contar anedotas, contar como que foi durante o confinamento. Samuel é venezuelano, anedota, é piada? É? É. Ah, como que é então? Curiosidades. Curiosidades? Mas essa palavra não existe no Brasil? Anedota? Anedota é como uma piada. Ah, é? Uhum. Ah, mas também temos piadas, Vamos né? Vamos contar quem também. Escorregou, quem borrou o batom, quem rasgou o zíper, o vestido, então também... É isso aí. Bom, então estamos com duas maravilhosas aqui hoje. Miss Universe Bertioga e Miss Universe Aparecida. E elas vão contar um pouco pra gente da impressão delas, do confinamento, das atividades que foram feitas, do show da final, o que elas acharam, qual foi... Nós vamos começar com a Bertioga. Nós estamos de verde, então vamos começar com você aqui. Bertioga, me conta, como é que foi participar? Você já tinha participado de um concurso antes de Miss? Mas antes de ela começar, é a primeira vez no nosso programa, a gente precisa saber o nome da nossa Miss Universe Bertioga. Fala o nome para nós, para que o público te conheça. Meu nome é André Pavec, sou a Miss Universe Bertioga. Pode continuar. Então, pode continuar agora, contando do concurso, as suas impressões, se foi a sua primeira vez, o que você viu ali de coisa muito legal, interessante, ponto alto, enfim, suas percepções. Bom, é a minha primeira vez em concurso de Miss. Eu já participei de um concurso, mas um concurso como modelo. É bem diferente. Então, para mim, foi um desafio tirar essas características de modelo, porque eu trabalho como modelo desde os 16 anos de idade. Então, tirar essas características do mundo da moda, de mundo especificamente de modelo, para o mundo Miss, essa transição foi bem diferente para mim, mas foi um super aprendizado, porque eu aprendi coisas na marra, por exemplo, ser blogueirinha na marra, eu tinha um pouco de vergonha, então eu sei que eu fui melhorando, eu sei que tem muito para aprender ainda, mas eu acho que no geral foi um ótimo aprendizado para mim. Eu vou levar muita coisa para minha vida, já levo, e inclusive tenho muita gratidão por vocês, por terem me proporcionado isso, essa experiência. A gente que agradece por você confiar em nós. Porque foi um convite no susto e um aceite no susto e na confiança mesmo. Foi na última hora, então a preparação foi mais complicada. Eu gosto de me preparar bem, então eu sou rígida com algumas coisas, comigo mesma. Então eu percebia que eu não estava bem em algumas coisas que eu precisava melhorar e não tinha esse tempo, né, necessário para isso. Mas mesmo assim, às vezes no susto também é bom, porque você força a ser mais ligeira, a ser mais ágil. Sair da tua zona de conforto. Sim, entendo, né? Poxa, se eu não me cutucar lá, ninguém vai me ajudar. Então, isso é bom também, porque se você tem muito tempo também, acaba, depois eu faço. Então, para mim também esse susto foi bom. Eu também funciono muito sob pressão. Para mim, isso que você está falando faz muito sentido. Então, para mim funcionou bastante. Tem que fazer agora, então tá bom, então vou dar meu melhor dentro, claro, do prazo, que eu sei que as meninas têm muito tempo de preparação, né? Umas já conhecem um concurso antes, já participaram de outros concursos de Miss, então eu sei que é limitado, mas dentro do possível ali eu acho que deu certo. Passarinhos vieram me contar que Bertioga já está sendo convidada para outros concursos. Tô mesmo. Né? Bom, eu espero que essa borboletinha que te picou, você esteja gostando e que o Miss Universe São Paulo tenha sido uma escola para você. Como você falou, é a sua primeira vez num concurso de beleza e que você vai em frente e brilhe muito. E me diga uma coisa, então, já que voltando para um próximo concurso, eu não vou ficar te colocando numa saia super justa, perguntar qual concurso e tal. Mas pensando para um próximo, já que esse foi seu primeiro, e você foi pega um pouco de surpresa explicando para as pessoas, existe a seletiva, mas existem depois algumas situações que acontecem e desistências por N motivos, e como o nosso número de selecionadas era de 32, nós decidimos, então, convidar algumas meninas para termos as 32 misses no palco, como a gente havia planejado antes. Então, uma delas foi a Bertioga. Então, agora, para um próximo,
você pensando no Miss São Paulo, no Miss Universo São Paulo, na sua performance, na experiência que você teve, o que você acha que você precisa melhorar e o que você faria diferente? Bom, eu faria diferente. Eu acredito que eu estudaria mais sobre o concurso. Inclusive, me convidaram para alguns concursos. Alguns eu não conheço ainda. Eu estou olhando como é que eles funcionam e tudo. Então, eu estou avaliando, porque eu achei uma super oportunidade, né, até para expandir até minha própria carreira como modelo. Então, para mim, foi muito útil. Eu acredito que vou melhorar a minha oratória, melhorar meu desfile como Miss, que é diferente do desfile de modelo, né? Dá uma vontade enorme de correr, mas eu tive que me segurar ali. Enfim, melhorar essa questão de blogueirice, que eu acho que é importante. Então, acho que eu vou focar nisso e estudar mais os concursos também, que eu não tive tempo, mas provavelmente é o que eu vou fazer se eu aceitar um desses concursos, enfim, que me chamaram. Bom, a Andrea tocou num ponto muito importante Dos também. patrocinadores? Não, além dos patrocinadores que são essenciais e muito importantes para os concursos de beleza. E a gente está aqui no programa Mundo Miss e ela tocou um ponto muito importante que ela falou que ela precisa estudar o concurso para onde vá. Então, vocês sabem que existem várias franquias mundiais de concurso e ela tocou nesse ponto. Então, uma dica valiosíssima para você que quer participar do Miss Universo São Paulo ou de outro concurso, que você estude e analise para onde você está indo. Apesar de que ela se saiu, no meu ponto de vista, muito bem, para quem tudo foi no susto ou na marra, ela tirou de letra mesmo, então você está de parabéns. Obrigada. Mas ela sozinha percebeu que ela precisou estudar, ou precisa estudar ainda um pouquinho mais o concurso para onde vai, então é uma dica bem valiosa. E a questão dos patrocinadores que ela disse que ela precisa de ser blogueirinha, é porque realmente durante o concurso nós temos os nossos patrocinadores e as misses fazem conteúdo para os nossos patrocinadores. Algumas delas falam, tem muito conteúdo para fazer, mas as pessoas não sabem, e não sei se vocês sabem também, que tipo, isso é uma possibilidade até de networking e de trabalho para vocês, porque vários dos nossos patrocinadores já se interessaram, pediram contatos e estão de olho no Instagram de várias misses que estiveram no nosso concurso. É possibilidade de trabalho futuro então depois. Vocês podem dar continuidade a um futuro contrato com esse patrocinador ou até uma outra marca que não esteja patrocinando o Miss Universo São Paulo, de ver a desenvoltura de vocês nas redes sociais, porque hoje em dia, quem dita muito dos comerciais e da divulgação dos produtos são as influenciadoras através das redes sociais e do público com que elas se comunicam. Sim, é uma vitrine no Instagram, né? Agora nós vamos para a Bárbara, veterana de Mundo Miss, já esteve aqui, mas fala seu nome novamente. Sim. De Aparecida, e conta pra gente, também modelo, também com essa experiência diferente agora pela primeira vez no Mundo Miss. Conta pra gente do concurso, das suas percepções, tudo que eu falei pra Bertioga, gostaria de saber de você, e depois a gente vai encerrar com o momento perrengue do concurso. Bom, primeiramente, meu nome é Bárbara, sou a Miss Universo Aparecida. Bom, foi minha primeira vez também, né? Eu já tinha falado aqui no outro programa. E realmente, a Andrea tocou num ponto que, para mim, foi muito desafiador essa transição de modelo para Miss. Foi muito difícil. Primeiramente, porque eu sou modelo fotográfica. Passarela, eu, assim, poucas vezes, quando eu era criança, né? Mas foi, assim, muito desafiador. E eu falo que, realmente, a nossa mentalidade, ela é o que dita a nossa vida. Porque, desde o primeiro momento, eu já tinha falado no outro programa, que eu sabia que a passarela ia ser desafiadora para mim. Então, eu acho que eu já tinha colocado isso, sabe? Como obstáculo. E também tive pouco tempo de me preparar, né? Então, as passarelas, eu já subia de uma maneira insegura e acho que isso transparece, né? Não tem como. Mas eu acho que essa transição mesmo de modelo para Miss, que as pessoas não têm noção do quanto isso é diferente, né? Só vivendo mesmo para saber o quanto isso é diferente. Então, sem dúvidas, hoje eu olharia para isso com muito mais cuidado, de técnica mesmo, de usar a técnica de Miss.
E isso foi um ponto muito desafiador para mim, a passarela. Eu já sabia desde o começo que seria. Mas, desde o começo eu falei o quanto eu me apaixonei pelo mundo Miss. Eu já tinha falado também algumas vezes. As pessoas, principalmente na minha cidade, porque eu sou de São José do Rio Preto, não sou de Aparecida, moro em São José do Rio Preto. E culturalmente falando, lá, as pessoas não conhecem o mundo Miss. E quando eu voltei para lá, as pessoas ainda têm uma cabeça de que, será que isso é futilidade? E eu falei, gente, eu falo para todo mundo, vocês não têm noção da proporção que é esse mundo Miss, né? Quantas possibilidades, quantos relacionamentos, network, o quanto isso é uma potência que muita gente não conhece esse mundo, né? Igual a Tati, a gente teve o exemplo da Tati, que abriu a empresa dela devido A Tatiana ao mundo, Gonçalves, né? Miss Universe Minas Gerais 2023. E hoje, patrocinadora do Miss Universe São Paulo. Exato, e hoje tem uma empresa Sim. e que o produto foi inspirado justamente no confinamento e tudo mais. Ela foi visionária, né? E realmente é isso, é você fazer do limão uma limonada, né? As possibilidades, assim, eu realmente fiquei impactada com tudo que eu vivi. Fiquei apaixonada por tudo, amei a experiência, demais mesmo. No fundo do meu coração, foi assim, uma experiência enriquecedora que eu entrei falando que eu nunca mais participaria de um concurso, mas talvez eu participaria. Então olha aí, outra que deve que estar foi, sendo ela foi picada pela convidada. borboletinha do mundo Miss. Gente, eu falei isso pra todo mundo no confinamento. Gente, mas vocês participaram de 5, 6 concursos, vocês não são meio doida, não? Aí, de repente, eu agora, mas se eu participar de mais um, Porque já assim, passou, isso chama saudades. mais muita. Tô com muita saudade de tudo. A Bertioga tem 3 filhos. E a gente sempre, quando tem um filho, a gente fala assim, meu Deus do céu. Quando tá passando aquele perrengue dos primeiros dias, você fala, ai meu Deus. Mas aí depois não dá vontade de ter outro filho? Tanto que você teve 3, Dá né, vontade. Bertioga? Aí, ó, concurso é a mesma coisa. Quando você tá passando aquele momento perrengue ali, você fala, ai meu Deus do céu. Acabou, você começa a ter saudade, já quer Até participar que de não era outros. tão difícil, Não, né? Você não vê os perrengues. É que é um processo de evolução, E aí né? a gente gosta, inclusive, eu acredito que a Renata também, assim como eu, pensa, a gente gosta de que as candidatas voltem. Tem por aí pessoas que falam que não gostam. Eu gosto que volta, porque a segunda vez que ela vem, ela amadureceu, corrigiu as coisas que ela sozinha percebeu onde precisa melhorar, porque todos nós, no fundo, sabemos onde a Sim. gente erra. Sim. Ou o que faltou, ou o que eu faria diferente. Então voltem, porque vocês são 2 mulheres espetaculares. E a gente sabe que vocês... o que faltou, ou o que não faltou, o que eu faria diferente. Então voltem, porque assim, não tem desse aqui, agora é esse, mas nunca vou voltar. Porque vai ser diferente a próxima experiência, vocês vão ter Sim. outra cabeça, Total. outro ponto de vista, então... Não escutem também coisas, impressões de outras pessoas, formem a impressão de vocês e Sim. sigam com aquela opinião, porque a gente realmente sabe que, de repente, as influências que vêm, opiniões, não vai nesse concurso, vai em outro. Enfim, acho que vocês têm que formar a própria opinião e eu acho que voltar para um concurso mais preparada. Sim. Sim. E o que vocês acham que foi o ponto alto para vocês do concurso? Qual o momento que foi o favorito? Do concurso todo ou eu no concurso? Do concurso todo. Pra você, qual foi o Ai, ponto gente, ápice? o desfile no viaduto da Santa Efigênia. Foi. Maravilhoso. Arrasou. Fazendo história. Eu posso contar pros meus bisnetos. Olha, eu tava lá. Tá vendo? Participei. A vovó, sei lá, a tataravó, tava lá, entendeu? Eu posso falar. O empoderamento Isso, que deu, um lugar né? maravilhoso, né? Não, a organização do concurso, vou te falar, né? Não, Metrô, só lugares históricos que são ótimos, né? Os patrimônios. Para você poder valorizar e trazer as pessoas para o centro, trazer as pessoas para valorizar o que a gente tem de bom aqui em São Paulo. Então, foi cultura ótimo. de São Paulo, Sim, né? porque até para quem que está acompanhando, está pegando agora esse programa só, antes que a Bárbara fale o ponto ápice dela, o intuito da Renata e meu com Miss Universo São Paulo é realmente que o Miss São Paulo integre a agenda cultural
do estado de São Paulo, que as meninas, as candidatas, através da nossa vitrine, que as pessoas conheçam o centro de São Paulo e quem conheceu lá atrás há muito tempo que volte a frequentar, né? A parceria Miss Universe São Paulo com a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e também a iniciativa privada do centro da cidade através do Felipe Nunes, que é proprietário do Gerundino Café, né, um café de 150 anos, foi assim, eu acho que assim, uma das melhores parcerias, né? Além da Connect TV, que é nossa parceira também, transmissora do nosso concurso, porque possibilita essas meninas que vêm do estado todo conhecerem pontos que nem, às vezes nem a gente que mora na capital não sabe. Não. Então quem vem de fora precisa conhecer e precisa saber da segurança de estar no metrô. Até as misses podem andar de metrô. Exatamente. Né? Então a gente foi em todos os pontos ali da cidade, Praça da Sé, Mercado Municipal, metrô com as meninas, vários pontos icônicos muitos pontos de São Paulo. incríveis, mas eu quero, porque o nosso tempo do teu bloco ela tem esgotou, que falar eu preciso ouvir da Bárbara ápice. qual que é o seu ponto ápice. Eu acho que foi também o desfile, que acho que eu me senti empoderada, assim, foi, sabe quando você se sente, uou, né, que eu tava desfilando ali naquele lugar, a filmagem, as fotos também ficaram incríveis ali. Então, acho que o desfile realmente Passar no meio daquela orquestra. Não, foi assim, eu realmente, eu me senti, eu poderia estar sendo assim, ó. Vou fazer mais vezes, tá? Vocês arrasaram. Horrorosa, mas eu tava me sentindo auge, E fora sabe? que a senhora foi favorecida pela ordem alfabética. Não, olha, mas isso é desafiador, desfile. viu? Isso é desafiador, principalmente pro meu primeiro concurso. A gente vai pedir para brindou. colocar aqui também uns flashes, mas ela, favorecida pela ordem alfabético, Nesse ela abriu caso, o né? desfile. É isso aí. Bom, então, pro Samuel não reclamar mais, que eu tô Vai, comendo o tudo bem. bloco dele, vamos pro intervalo e logo depois, Samuel Teixeira com o Momento Fashion. Até já. Entre na loja de aplicativos diretamente em sua Smart TV. Vá em pesquisar e digite Connect TV. C-O-N-E-C-T-V. Em instantes você verá nossa logomarca e as palavras Brasil, Algarve e Atlanta. Clique em instalar e aguarde poucos segundos. Pronto! O Connect TV Play já está instalado. Agora você poderá assistir nossa programação ao vivo, em tempo real com a exibição nas operadoras de TV a cabo, ou navegar diretamente em nosso canal do YouTube e assistir seus programas favoritos na hora que desejar. Toda a programação também fica disponível nas principais redes sociais, assim como em nosso portal de notícias em www.connecttv.tv. Então você já sabe, a Connect TV está cada vez mais conectada em você. E estamos de volta com o Momento Fashion aqui no nosso programa Mundo Miss, com duas convidadas incríveis, participantes do Miss Universe São Paulo 2026, a Andrea, Miss Universe Bertioga, e a Bárbara, Miss Universe Aparecida. E agora esse bloco a gente vai direcionar mais para elas nos contarem o seu ponto de vista, mas pelo lado da moda. Já no bloco anterior ouvimos elas, seus pontos ápices, os momentos mais marcantes, mas agora eu vou conversar com elas para saber do guarda-roupa, se tiver algum perrengue com alguma coisa. Então eu vou começar com você, Andrea. Sim. Você comentou que é a tua primeira experiência num concurso de beleza. Como foi para você preparar essa mala com todo o briefing que a gente pediu para as candidatas? Então, na verdade, foi bem desafiador, porque não é uma mala que eu vou viajar, né, no final de semana, é uma mala com looks que precisam ser impactantes. Eu sei que no meio da moda é uma questão importante, a aparência, como você chega em algum lugar, como as pessoas te veem, o que você quer passar. Você passa pela roupa, né, através do que você está vestindo. Então, eu realmente pedi ajuda para um stylist. Para mim, foi o que me socorreu. Né, o Plínio foi meu stylist e ele montou realmente uma mala para mim com vários looks, o que facilitou muito a minha vida, porque
realmente foi muito em cima da hora e ele deixou tudo pronto, montadinho. Claro, eu escolhi junto com ele, eu tinha que ser alguma coisa que passasse a minha personalidade. E avaliamos juntos os looks e aí foi assim que eu montei a mala pro Miss. Mas não foi fácil, não. É sempre o desafio, por isso que quem está assistindo isso hoje pela primeira vez, assistam os primeiros programas que dou dicas valiosas de como montar uma mala, quais são os looks mais importantes. E Andreia, me fala uma coisa, teve algum perrengue chique com alguma roupa, ou até alguma coisa engraçada que aconteceu com você? Conta para quem está assistindo aqui. Aí teve. Aconteceu uma... Assim, vou me justificar antes de falar, mas eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há 10 anos eu sou diagnosticada, mas desde pequenininha eu lidei muito com isso. Então eu tenho uma questão com esquecer coisas, com atropelar às vezes as pessoas conversando, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. E, enfim, eu estava na preliminar de biquíni e eu esqueci simplesmente a mala no hotel. Meu Deus, é mesmo. Verdade, eu ouvi falar isso. A Bertioga esqueceu a mala, tá vindo Eu de pensei, Uber. como ela esqueceu a É mala? o básico, só a mala. Mas foi engraçado, foi trágico, né? Mas na hora que eu achei engraçado, foi até que eu fiz um vídeo pra Missy, porque eu tinha levado a minha bolsinha e o bronzeador na mão, o iluminador na mão. Aí eu falei, olha, as prioridades, né? O iluminador na mão, a mala inteira tá lá no hotel, mas o iluminador tá na minha mão. E aí ela riu horrores, a gente gravou um vídeo até. Mas, assim, graças a Deus eu consegui ligar, chamar um Uber pra vir. E eu também, assim, não teria um prejuízo, porque eu já estaria com o look, o biquíni eu recebi no dia. Mas, realmente, eu queria mostrar mais looks, eu trouxe uma produção. Mas deu certo, mas foi um perrengue, porque eu fiquei nervosa na hora, foi correria. E eu não queria atrapalhar o pessoal. E no bloco anterior você falou que o teu momento ápice foi o desfile no Viaduto Santa Efigênia. Sim. Mas agora, falando de moda, ele continua sendo o momento ápice da moda ou tem algum outro momento que você fala assim, esse momento para mim, referente a roupa, looks, também foi importante? Eu acredito que o look da Santa Efigênia para mim foi muito marcante, porque eu estava me sentindo muito poderosa com ele. Inclusive era da Sandeste. Eu estava me sentindo muito poderosa, então para mim foi marcante porque eu estava me sentindo muito poderosa. Então foi marcante por isso. Tem outros looks que eu gostei muito, como que deram trabalho, porque era um vestido muito longo, tudo, mas do metrô, porque era uma coisa muito... Era uma cor forte, então eu vi muito a minha personalidade nele também. Então esse é o segundo que eu... Eu gostei, ele fez seu cometido, ele estava um esvoaçante, uma cor alegre, ele transmitia o dia a dia para passeio e realmente bonito. A gente só desesperada na escada. Na escada rolante, porque o negócio arrastava, ele ia ficar junto, tomara que caia. Aí ia ficar o vestido, ela ia subir pelado e o vestido ia ficar lá na escada. Isso. Mas que legal. E você, Bárbara, me conta, dentro do momento fashion, qual foi o teu momento ápice, se continua sendo o Viaduto Santa Efigênia, tem algum outro momento marcante para você? E referente a montar a mala também, mesmo você trabalhando com moda, é diferente. Conta para nós. Sim, é totalmente diferente. Porém, tudo que eu usei são coisas que realmente eu uso naturalmente. Então, a mala eu fiz totalmente no meu instinto, na minha personalidade. Eu escolhi a dedo os looks que eu ia usar. E são coisas que realmente eu já uso no meu dia a dia, eu uso até para casamentos, vestidos. Então, assim, eu não saí nada da minha personalidade. Então, e eu tentei mesclar muito cores, que até foi uma dica que você tinha dado aqui. Então, foi algo que eu realmente foquei em mesclar as cores, usar um pouquinho de cada. Mas a mala eu fiz realmente no meu instinto ali mesmo, coisas que eu usaria. Algo que talvez eu mudaria, saltos maiores, porque ao meu tamanho eu não era maior, então talvez numa próxima isso foi um detalhe que eu percebi, usaria saltos maiores. Plataformas? Um pouco maior, sabe? Pelo menos para um pouquinho... eu acho que assim, o meu jeito, a minha personalidade não combina com saltos muito grosseiros. Mas eu usaria saltos maiores. Mas eu vou aproveitar esse adendo aqui que você está falando, até para dar uma dica para as futuras Misses, até para você mesma.
O salto alto é só se você realmente quiser muito. Porque mesmo, vamos supor, que você esteja... Vamos supor, vocês duas têm estaturas diferentes. Se vocês colocarem o mesmo salto, eu vou conseguir continuar reparando a tua estatura perante a do lado. Sim. Então, não entrem na neura de que se você tem uma estatura um pouco mais reduzida que a colega do lado, que você vai te prejudicar. Não vai. Então, só se você realmente... Você fala assim, nossa, eu tô com um mini vestido e eu quero mostrar um saltão alto porque eu acho que combina com esse look. Sim. Só se for direcional para isso. Agora, por questões de estatura, para você se sentir, Você não acha que não tem precisa. Se você necessidade? transmite bem e projeta quem você é, não é a tua estatura que vai te derrubar. Entendeu? Mesmo até porque o Miss Universe, os dois únicos requisitos que ele tem é você medir 1,60 m e você ter 18 anos. Então, a Miss Universe, antes da Shane, agora eu não me lembro, que era USA, ela não é tão alta. Eu acho que ela mede 1,67 m. Sim. E ela venceu. Então, Sim. assim, não fiquem com neura muito de sapatos, de muita... Samuel, tem até concursos, né? Supra, por exemplo, que proíbe hoje em dia o uso da plataforma. Por bom exemplo, esse estamos feedback, aqui agora, porque- nos programas anteriores, a Sorocaba estava com um salto lindo, mas é uma plataforma assim. Isso no Supra já não é permitido. A plataforma deles é um dedinho. Por que? Você Sim. sabe? Porque é perigoso? Porque Eles não gostam da não gostam estética. da estética. É isso, eu não gosto muito também, é por Mas isso também, que eu... assim, é uma junção de coisas. Sim. O dono do concurso não gosta da estética. E o que acontece? Algumas asiáticas exageram. Então, elas vão com um tijolo no pé. Já não é uma plataforma de 5, senão que ela tem 15 na frente, mas os 15 de trás, mulher cresceu 30 centímetros. Sim. Pelo complexo de achar que porque é mais baixinha vai Sim. sair prejudicada. E não tem nada disso, gente. Tem misses de todas essas estaturas que ganham e não é a estatura que vai interferir em você Sim. ganhar ou não. Sim. Tá? Então é uma dica até para você. Sim. Só se de fato você quer usar aquele saltão. Sim. Eu quero porque combinou com o look. Aí eu vou usar. Sim. Mas não entra na neura. Se não é da tua personalidade... Sim, não, eu Porque não sou de usar eu muito que não isso. sou da moda e que vi as coisas acontecendo de fora, você falando isso pra mim foi uma surpresa, porque você não foi a Miss que olhava e pensava, nossa, que mais baixa, quão mais baixa que ela é Eu que vi as em outras. algumas fotos isso, eu reparei depois, não foi nem durante o concurso. Durante, como eu realmente usei coisas que eu uso, eu levei os meus saltos do dia a dia mesmo, sandálias que eu uso, as roupas também. Então, pra mim, na hora não. Mas depois, em foto, eu falei, eu poderia estar um pouquinho mais alta. Mas mesmo dentro assim da vai minha continuar personalidade. Continua mesmo Sim, assim sim. a diferença de estatura entre candidatas. Sim. A gente tinha candidatas com 1,65 m, candidatas com 1,82 m. Então sempre vai dar para ver. Então não entre nessa neura, porque cada mulher é um indivíduo único, Sim. com uma beleza única, e depende de você o que você vai projetar para que as pessoas vejam. Sim. É isso aí, meninas, muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada Miss a Universe vocês. Bertioga, Miss Universe Aparecida. Obrigada. Esperamos vocês nas próximas edições do concurso, seja como participantes ou então espectadoras. Mas esperamos que participem, que não na próxima edição, quem sabe na outra. Normalmente as meninas dão um intervalo de uma edição, voltam na próxima porque gostaram, Sim, se sim. preparam melhor. E como a gente falou, vocês são mulheres espetaculares, Sim. mesmo. É só lapidar. Então, se vocês Dá uma gostaram, lapidadinha, né? se vocês gostaram do confinamento, do Sim. concurso, então voltem para ter uma nova experiência com outro olhar. Sim, É isso aí. Sim, muito obrigada. Bom, então é isso. Vou encerrar hoje, tá? Tá bom, eu deixo. Então tá bom. E daqui a pouco, o momento de faixa coroa com ele, Fábio Paula. Experimente a vida no mais alto nível. Uma junção do clássico e o moderno, em uma arquitetura greco-romana. Altíssimo padrão. Apartamento residencial absoluto, no Portal da Colina, em Sorocaba. Área útil de 215 metros quadrados. Apartamento com 4 dormitórios, sendo 3 suítes, com armários, master com closet, banheiro com ducha, cuba dupla.
cozinha com fogão cooktop, tudo integrado à varanda gourmet em um único ambiente, fechado com vidros temperados retráteis e tela. Área comum e de lazer super completa. Peça a ficha técnica completa e solicite uma visita. Fale agora mesmo com o nosso corretor exclusivo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Momento de Faixa Coroa, o seu boletim dos assuntos mais comentados do mundo Miss. Eu sou Fábio Paula, colunista da Folha de São Paulo, e vou te contar tudo o que está acontecendo nesse mundinho. Uma cena de impacto vem rodando o mundo pelas redes sociais e o palco é de um concurso de beleza. A protagonista é a modelo jamaicana Rachel Silveira, que deu uma resposta contundente a uma pergunta machista durante a final do seu concurso Miss Universe Jamaica 2024, que aconteceu em julho do ano passado. O episódio aconteceu num teatro lotado em Kingston, capital da Jamaica, e a pergunta que a apresentadora leu para Rachel nos momentos finais do concurso gerou um certo climão no ambiente. Veja bem, a pergunta foi: quais qualidades os homens mais gostam nas mulheres? Rachel, que tem 25 anos, ficou bastante surpresa com a pergunta, mas apesar disso, respondeu com bastante clareza, firmeza e, acima de tudo, elegância. Em seu discurso, ela disse que não se importa muito com o que as outras pessoas pensam dela ou o que ela precisa fazer para agradar os outros, mas que o seu intuito é sempre uma atitude, uma ação que possa inspirar as pessoas. Dá só uma olhadinha como foi o momento e a resposta dela. Qualities do men like in women? That's a very interesting question. I think as a progressive woman, it's very important to focus on who we are authentically and what we can offer to the world, the impact that we can make on the world, how we can empower and inspire others rather than what men like in us. O discurso dela foi uma verdadeira aula de empoderamento, autoconfiança e também destaca a valorização das mulheres. Qual foi o resultado? Rachel venceu o concurso e com o título ela representou o seu país no Miss Universo 2024, que aconteceu em novembro na Cidade do México. Rachel é natural da região de Windsor Castle, no interior da Jamaica. Ela estuda farmácia, é empreendedora e engajada em causas sociais, principalmente as que apoiam a saúde mental e também o ambientalismo. Ou seja, Rachel tem uma beleza que vai muito além da estética. Duas brasileiras ganharam a cena no Gran Fratello deste ano, a versão italiana do Big Brother. Eu estou falando das modelos Helena Prestes e Zeude de Palma, que é a Miss Itália 2021. A paulista Helena teve uma trajetória marcada por conflitos e com bastante atenção da mídia italiana. Inclusive, uma cena dela que viralizou foi a sua discussão com a cantora italiana Jessica Molarchi, onde, após uma série de trocas de ofensas, Helena atirou uma chaleira na direção da cantora. Na sequência, Jessica foi responsável por uma série de ofensas xenofóbicas feitas à modelo, que inclusive levaram a cantora a decidir sair do programa. Com Jéssica fora, Helena foi eliminada, mas pouco tempo depois, repentinamente, o concurso anunciou uma repescagem de candidatas e, por voto do público, trouxe de volta para a casa do programa tanto Helena quanto Jéssica. Helena reconquistou então seu espaço na atração e foi uma das finalistas do programa, que já acabou. Ela ficou em segundo lugar e quem ficou em primeiro
justamente foi Jéssica, mas a repercussão da edição foi muito positiva e elas receberam muito apoio do público italiano e também brasileiro. Por sua vez, Zeude de Palma, que é brasileira e venceu o concurso Miss Itália 2021, também brilhou na atração e demonstrou muita elegância e carisma e também uma disputa bastante respeitosa com Helena, com quem ela foi para a final. O apoio dos brasileiros às duas candidatas também foi notícia. Afinal de contas, foi utilizado um sistema tecnológico chamado de VPN para burlar a localização dos utilizadores do site do programa e participar da votação mesmo estando em outro país. Apesar das críticas da imprensa italiana, isso não tira o brilho das nossas duas participantes do Gran Fratello, que foram essenciais para a audiência do programa. O concurso Miss Brasil Terra 2025 já tem data marcada e vai acontecer em agosto, porém, ao invés das últimas 3 edições que aconteceram em São Paulo, vai acontecer em Fortaleza, capital do Ceará. A vencedora do Nacional vai representar o país no Miss Earth, que praticamente todos os anos acontece nas Filipinas e é um certame que defende a causa ambiental. Quem se despede do título na ocasião é a modelo paraense Josiane Viana, que representou o Amapá na competição e conquistou a primeira coroa em um concurso nacional brasileiro para o estado do norte do país. Josiane, que tem 26 anos, defendeu o Brasil na última edição do Miss Earth, mas não obteve classificação. Espera-se que cerca de 30 garotas participem da próxima edição do concurso, que distribui cerca de R$75 mil em prêmios para as participantes, sendo que a maior parte desse montante, R$30 mil, é para a vencedora. Além da premiação em dinheiro, outra curiosidade sobre o Miss Brasil Terra é que o concurso tem no comando uma Miss, a cearense Flávia Cavalcante, que foi a representante do Brasil no Miss Universo de 1989. Considerado um dos maiores mundiais de beleza atualmente, o Miss Earth acontece anualmente desde 2001 e já tem, ao longo de suas vencedoras, 2 brasileiras. O concurso é conhecido por apoiar causas ambientais e isso está simbolizado em sua coroa, que possui pedras que simbolizam os 4 elementos essenciais para a vida na Terra: água, fogo, terra e ar. O casamento de 2 misses ganhou bastante repercussão na imprensa brasileira nas últimas semanas. O mais recente deles foi da mato-grossense Jaqueline Oliveira, Miss Brasil 2013 e 5º lugar no Miss Universo daquele ano, que se casou com o cantor sertanejo Mariano, após os dois terem se conhecido em uma das edições do reality show A Fazenda, da Rede Record. A cerimônia de união aconteceu em uma fazenda localizada em Atibaia, no interior de São Paulo, e foi marcada pela união de tradições de 2 religiões, a religião católica e a evangélica, já que o noivo é católico e Jaqueline evangélica. Com muitas flores ao redor do ambiente, a cerimônia também foi marcada pela presença de personalidades famosas, como Jojo Todinho e Lipe Ribeiro, que foram companheiros de Jaque e Mariano no reality A Fazenda. Outro casamento que ganhou bastante repercussão na imprensa brasileira foi o da Miss Universe Mato Grosso 2024, Calita Franciele, com o cantor de músicas românticas Amado Batista. Com muito luxo, o casal realizou a cerimônia em uma das fazendas do artista, localizada no interior de Mato Grosso, e teve direito a música ao vivo, fogos de artifício e um bolo de 6 andares.
Além do luxo, um fato curioso que chamou bastante a atenção da imprensa brasileira é a diferença de idade entre a Miss e o cantor, que é de cerca de 50 anos. Outro assunto que chamou a atenção do público foi que durante a festa houve uma briga entre duas convidadas pelo buquê de Calita e a noiva teve que interferir para evitar que a briga ficasse mais séria. E continue acompanhando tudo o que acontece nos concursos de beleza, no De Faixa a Coroa e também na minha coluna na Folha de São Paulo. Afinal, entre faixas e coroas, sempre tem notícia boa. Até mais!